Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um tema da Escola de Vendas da Sustentare. Como vocês podem ler no slide, o meu nome é Valéria Chedid. Pelo meu sobrenome, pelo meu perfil, vocês percebem que eu não sou descendente de alemães, não é? Pois é, gente. Eu sou paulistana, neta de libaneses e toda a minha carreira foi construída na área de gente, na área de recursos humanos. Eu trabalhei muito tempo em duas grandes organizações, na Shell Brasil e na Natura Cosméticos, e há 17 anos eu saí da carreira corporativa para fazer uma transição, ou seja, para me dedicar à área de treinamento, desenvolvimento e gestão de pessoas. Então, há 17 anos eu ministro treinamentos corporativos e aulas, tá? Para os mais diversos públicos, sempre voltado para a área de gente, de desenvolvimento de pessoas, de processos de aprendizagem. O que me inspira muito no meu trabalho? Simon Sinek, que é um consultor, vocês certamente já ouviram falar dele, é um consultor e escritor americano que escreveu a teoria, construiu a teoria do The Golden Circle, que fala sobre a gestão pelo propósito. Ele tem uma frase muito emblemática sobre isso. Ele fala o seguinte: 100% dos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Ou seja, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Inspirada em Simon Sinek, falar de gente, seja na escola de vendas, seja numa escola de finanças, seja numa escola de marketing, não importa. É fundamental para que todo negócio dê certo, para que todo negócio tenha sucesso e apresente, eficácia e eficiência ao vencer seus desafios. Vamos ao nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar de recrutamento e seleção no time de vendas. E por que falar de recrutamento e seleção? Quando a gente fala de entrevista de seleção, de processo seletivo, de dinâmica de grupo, em geral é um assunto que já caiu na banalização. As pessoas dão até risada, brincando, Eu vou lá para a dinâmica de grupo, com a psicóloga, com o pessoal do RH da organização. Mas por que esse assunto, apesar de ter caído na banalização, ele é tão importante? Sobretudo na formação de times de alta performance. Eu vou trazer aqui para vocês, para justificar o nosso tema e para dimensionar para vocês a importância que ele tem, frase de dois grandes pensadores. Um é um pensador da antiguidade, Platão. Olha o que ele fala: o começo é a parte mais importante de uma obra. Ou seja, se você começou uma obra de qualquer área que ela seja, com o pé direito, como a gente costuma dizer, ou do melhor jeito possível, a sua chance de sucesso cresce exponencialmente. E trazer também agora para vocês uma frase de um pensador da atualidade, um pensador do século XX, que é Peter Drucker, que é o pai das grandes teorias organizacionais. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ou seja, recrutamento e seleção é a porta de entrada para que a gente atraia bons talentos para as equipes. Equipes que depois nós seremos cobrados para que elas sejam de alta performance, para que elas apresentem excelentes resultados e tenham alto desempenho. Então a formação dessa equipe é fundamental. Por quê? Porque isso vai minimizar os recursos que eu vou ter que utilizar depois para que essa equipe atinja os resultados desejados. Com certeza todos vocês já ouviram falar sobre as características da indústria 4.0. Toda vez que eu trago esse assunto, eu brinco com as pessoas em sala, em sala de aula. Eu falo para eles: poxa, a gente não estudou 4 revoluções industriais na escola. Por que agora nós temos a indústria 4.0? Indústria 4.0 é o nome que se dá ao nosso momento socioeconômico, tá certo? E ele tem uma série de características. E por que 4.0? Se lá na escola, lá atrás, no nosso ensino fundamental ou ensino médio, a gente só estudou uma revolução industrial? Simplesmente porque eles redividiram a história. A primeira revolução industrial seria aquela onde o carvão era a energia, era a fonte de energia principal. A segunda revolução industrial é aquela que a gente estudou na escola de fato e ela é muito importante. Por quê? Foi a tônica da segunda revolução industrial que marcou o século XX, que foi o descobrimento da energia elétrica. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, a energia elétrica chegou e mudou definitivamente os meios de produção.
A terceira revolução industrial aconteceu no mundo na década de 1970, aqui no Brasil por volta de 1980, em que o Japão gritou para o mundo Kaizen, e aí as empresas começaram a olhar os seus processos produtivos e os seus resultados através da visão da qualidade total. E a quarta revolução industrial, qual é essa que a gente está vivendo? Ela começa para todos nós em 1995, com o advento da internet e da vida digital. E ela tem todas essas características que vocês estão vendo aí na tela. Segurança da informação, realidade aumentada, big data, robôs, ou seja, o robô substituindo a mão de obra operacional, simulações, manufatura, a tal da internet das coisas. E o que é a internet das coisas? É a gente entender que a nossa atuação hoje, ela tem que ser em rede, tá certo? Em todos os momentos da nossa vida, seja ela profissional ou pessoal, a gente está vivendo em rede, ou seja, existe causa e consequência em tudo que a gente faz. Aquela história de que eu sou uma pessoa no trabalho e outra na minha vida pessoal, foi derrubada pela vida digital, que coloca a gente 24 horas por dia online em todos os setores. Então, dentro das características da indústria 4.0, como fazer recrutamento e seleção? Como atrair os nossos melhores talentos para a nossa equipe? Pensemos nas gerações. Hoje temos, na sua grande maioria, 4 gerações convivendo no mercado de trabalho. Eu diria até 5, porque a geração antes dos baby boomers é a geração tradicionalista. É o pessoal hoje que tem mais de 70 anos e que, apesar de a gente imaginar que eles estão, começando a pendurar a chuteira, nós temos muitos deles ainda nos conselhos de administração das empresas, temos muitos deles como professores, como mestres, como os doutores, inspirando as novas gerações. Mas então temos os tradicionalistas, temos os baby boomers, a geração X, que foi a geração de divisão do século, é o pessoal que está em torno de 40, 50 anos hoje. A tão falada geração Y, que foi a geração que pegou a bandeira da vida digital para si, a bandeira da internet, e agora, entrando para o mercado de trabalho, porque estão em torno de 18, de 20 anos, a geração Z. O que é a geração Z? A geração Z, pessoal, é a nativa digital. Quando a geração Z começou a nascer, o mundo já era digital. A Y não. A Y teve uma escola analógica e ela, quando era adolescente mais ou menos, teve sua vida transformada para digital. A Z não. A Z já nasceu num mundo digital. Dá para imaginar a velocidade desses novos talentos que vão começar a lotar as fileiras das nossas organizações? Aliás, agilidade, rapidez é uma tônica desse nosso século. Todos os setores das organizações estão pensando em metodologias ágeis. E eu penso muito fortemente numa frase que eu ouvi pouco tempo atrás, que diz o seguinte: no futuro sobrarão os rápidos e os mortos. É uma frase bastante forte, mas que é verdadeira. Tamanha a necessidade que a gente precisa ter no cenário atual de agilidade, de processos de tomada de decisão e até de construção de relacionamentos saudáveis e sustentáveis. Então, dentro desse cenário da indústria 4.0, com pessoas de todas as idades, com este monte de paradigmas sociais e paradigmas de comportamento sendo quebrados, sendo ressignificados, qual que é o nosso papel no subsistema de recrutamento e seleção? Como que isso entra como uma ferramenta fundamental para a formação de nossas equipes? Comecemos com a seguinte reflexão: o que é mais importante? O recrutamento, o processo de recrutamento ou o processo de seleção? A maioria das pessoas viram para mim e falam: Valéria, é claro que é o processo de seleção, porque é o processo em que a gente vai escolher os melhores talentos para a nossa equipe. Aí eu pergunto para vocês, se você recrutou errado e você só se inscreveram para o seu processo pessoas com um perfil equivocado, você vai escolher o melhor entre os errados. Concordam comigo? Então, gente, processo de recrutamento e seleção, eles têm que ter um equilíbrio. O começo do processo, que é o recrutamento, a sua base de dados, ela tem que ser poderosa,
para que dentro deste perfil adequado e poderoso, você possa selecionar aquele que melhor se adeque ao seu time, à sua equipe. A gente chama o processo de recrutamento e seleção como a nossa capacidade de atrair talentos do mercado para dentro das fileiras da organização. E quando a gente fala da nossa capacidade de atração de talentos, a gente tem que pensar em algo que está muito além de salários e benefícios. A gente tem que imaginar que a nossa organização, ou o desafio que a gente tem em mãos como trabalho, passam pela cultura da organização, pelo clima organizacional que, afinal de contas, os colaboradores comentam, o mercado comenta e os candidatos vão pesquisar o assunto. O estilo de gestão, porque hoje, com a era digital e a gente estando 24 horas por dia online nas redes sociais, as pessoas pesquisam, as pessoas observam as organizações com muito mais quantidade e diversidade de temas. Então, estilo de gestão é uma coisa que é avaliada, a responsabilidade social e ambiental também. Quanto mais jovem, quanto mais recente a geração, mais ela vai te perguntar sobre sua responsabilidade social e ambiental. Ou seja, que programas existem na organização que atendam esse quesito. As oportunidades de aprendizagem e crescimento e os desafios profissionais que a vaga apresenta. Hoje, principalmente as novas gerações, esses jovens que chegam para o mercado de trabalho cheio de diplomas, com uma série de idiomas e muito preparados, eles vão questionar durante o processo de seleção tudo isso que a empresa pode ou não oferecer para eles. Diante disso, a gente tem que pensar o seguinte: qual é o meu diferencial competitivo, qual é a vantagem competitiva que eu ofereço e que eu mostro ao mercado e que faz a minha atração de talentos ser cada vez maior. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Até daqui a pouco.